Amém. João, capítulo 7, verso 24, diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém. Podeis sentar. Irmãos, então, como nós estamos falando e comentando, eu verdadeiramente tenho tido uma gratidão muito grande para com Deus, uma gratidão realmente, eu diria, especial. E eu quero tentar compartilhar com você e avivar também a sua memória, porque você tem que ser grato a Deus. Certa vez, em uma igreja por onde eu passei, Deus de tempo em tempo revelava ao pastor algo para ele escrever e colocar na parede, colocar em tabuletas, e tinha muitas coisas que Deus dizia que na igreja precisava ter. Então ele foi colocando lá coisas pregadas. Ele colocou fé, ele colocou amor, ele colocou algumas coisas que me fogem à memória, e chegou um tempo que Deus revelou também a palavra gratidão, dizendo que aquele que serve a Deus tem que ter gratidão. Mas você só tem gratidão se você entender o que Deus fez na sua vida. Se você não entender o que Deus fez na sua vida, você vai ser grato a quê? A gratidão não é uma atitude de reconhecimento de que houve alguma coisa? Irmão, eu pergunto, essa gratidão, ela tem ou não tem que ser algo assim contínuo, em que você às vezes tem até que parar para ver o que Deus fez na sua vida, de onde Ele te tirou, as obras que Ele realizou? Porque muitas pessoas hoje estão no Evangelho, saíram de igreja católica, mas do lugar de onde elas saíram, olha a multidão que continua lá. Isto não é um motivo de gratidão? Isto não é para nós dobrarmos os joelhos, colocarmos a fronte em terra e dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor meu Deus. Isso é tremendo, meu irmão. Você está pensando que é coisa fácil se livrar do diabo? Se livrar das tradições? Se até crentes hoje estão morrendo por causa de tradições inúteis nas igrejas, que dirá lá no mundo, onde as pessoas não conseguem nem abrir uma Bíblia, nem fazer uma oração. Quantos escaparam do espiritismo? E eu te pergunto, como eu escapei do espiritismo, do catolicismo, eu te pergunto, isso é uma coisa à toa? Não é uma coisa à toa. A mãe de santo com quem eu me consultava morreu servindo aos espíritos. Antes da sua morte, ela estava como um trapo humano, já não andava, era cega. Foi a recompensa de servir os espíritos. Desde criança já manifestava demônio. Eu escapei, e ela foi às chamas do inferno. Eu sou melhor do que ela? Não, mas eu tenho gratidão a Deus. Ele me deu a oportunidade. Deve ter dado a ela também? Deve ter dado. Deus não faz acepção de pessoas. Mas seja como for, eu tenho um motivo de gratidão. Hoje nós não nos inclinamos diante de um boneco de gesso, não é simplesmente porque mudamos a nossa religião, mas porque houve uma mudança no nosso entendimento. Porque não tem hoje muitos crentes que antes se inclinavam diante dos bonecos católicos, hoje se inclinam diante dos bonecos evangélicos. Quais são os bonecos evangélicos? É a rosa, é o sal, é o óleo ungido, é a fogueira santa do inferno. Então, para e pensa. Hoje você
pode pegar a Bíblia, abraçá-la e beijá-la e dizer: aqui está a minha regra de fé e prática, aqui está a palavra do meu Deus. Mas você pode ter vindo de algumas igrejas evangélicas onde você não tinha essa convicção. Isso não foi uma obra instantânea, foi uma obra de suor do Espírito Santo, foi uma obra de empenho. Suor, que eu quero dizer, é isso: empenho, dedicação do Espírito Santo. Você ia por um canto, lá ia ele atrás de você. Você entrava pelos caminhos mais errados, ele dizia assim: mas eu não desisto. Ele mandava alguém, ele fazia você ouvir algo num rádio, ele fez chegar uma música, fez chegar um CD, ele foi trabalhando. O Espírito Santo trabalhou tremendamente, incansavelmente, a longos períodos, até que você pudesse entender a verdade do Evangelho. Muitas vezes nós achamos: poxa, estou na igreja, que bênção. Meu irmão, estou na igreja, que bênção. Mas tu não sabe quantas guerras Deus travou pela tua alma. Tu está pensando que estar vivo é um fator natural? Você estar vivo é um milagre. Os anjos foram enviados a teu respeito, para não permitir que os demônios te tragassem nas esquinas. Você nem viu, mas ele estava com os olhos sobre você. Quando o Espírito Santo começa a mostrar, certa vez eu cheguei, era o modismo do testemunho, né? As pessoas já nem convidavam ninguém para ir na igreja para ouvir a palavra de Cristo. Convidavam: vai fulano testemunhar, vai a cicrana testemunhar. Era o modismo do testemunho. Era tanta essa história de testemunho neste bairro aqui, que sempre teve muitas igrejas evangélicas. E um dia eu parei e disse assim: Senhor, poxa, eu não tenho nenhum testemunho para contar. A inocência. Eu não tenho nenhum testemunho para contar. E eu parei, sentei assim na beira de uma calçada, e de repente começou a passar o filme da minha vida. Irmão, eu tenho testemunho de sobra para contar. Eu caí de um caminhão andando, fiquei desacordado, era para eu ter morrido. Estou vivo. Escorreguei um barranco, segurei milagrosamente na ponta de um capim. Era para eu ter ido para lá dentro da estrada de ferro, não ia sobrar nada de mim. Aí o Espírito Santo começou a passar os filmes da minha vida, num monte de situações, desde a minha adolescência até aquele momento em que eu estava com 23 anos de idade, na presença do Senhor. E ele mostrou assim: mesmo quando você não me conhecia e não me servia, eu te conheci e trabalhava por você. Um dia eu fui empurrado dali da ponta daquela escada, fui parar lá embaixo, uma altura mais ou menos, não sei, de uns 8 metros. E ao contrário do que poderia acontecer, o que deveria ter acontecido, se você está numa ponta, alguém te empurra, você cai. Eu não caí, eu flutuei. E o Espírito Santo mostrou: está vendo? Quando você era criança, eu já te carreguei na palma da minha mão. Meu irmão, eu não tinha essas coisas na memória. Quando eu questionei, eu falei: poxa, eu não tenho testemunho do milagre de Deus na minha vida. Ele mostrou: você está vivo, é um milagre meu. Irmão, você quer saber o que Deus fez na tua vida? Para e pergunta: Senhor, o que o Senhor fez na minha vida? O que eu nem sei que o Senhor fez, me mostra. Você vai ter as mais fantásticas experiências. Quando eu comecei a orar nesse sentido, a minha mãe, assim do nada, vinha, encostava do meu lado e contava fatos de quando eu nasci, fatos da minha adolescência, coisas que a minha mente não tinha como alcançar, já tinham fugido da minha mente, e aquilo tudo foi como resposta de Deus. Está vendo? Eu sempre trabalhei. Você tem um grande testemunho, mas o maior testemunho é que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Diante deste testemunho, os nossos acabam sumindo. Não tem mais sentido.
mas que ele tem operado, tem. Então, nós somos gratos. Por quê? Eu escapei de ter ido parar lá dentro da estrada de ferro, mas no mesmo lugar de onde eu escapei, na ribanceira, eu vi vários jovens caírem lá no mesmo lugar, por causa desse brinquedo terrível chamado pipa. Se tem um brinquedo terrível na nossa sociedade, se chama pipa. Amém? E o diabo investe alto na época de pipa, irmão. Investe alto. Toda época de pipa tem morte. É morte nos fios, é morte com linha de cerol, é criança atropelada, não é isso? Jornais todo ano publicam. Época de pipa, pode se preparar que vai ter notícia no jornal. Então, Deus operou na minha vida muitas coisas. E aqui, o texto que nós lemos, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Eu considero isso algo tão profundo que Jesus fez na minha vida, irmão. Eu aprendi a olhar para um ser humano como ele é, um ser humano. Isso eu tenho uma gratidão a Jesus. Irmão, eu tenho uma gratidão a Jesus por isso, que eu acho que é a maior gratidão de todas. Maior do que até o meu próprio resgate. Isso me soa assim de uma maneira tão terrível que parece ser maior que o meu próprio resgate. Porque eu conheço pastores que quando vê diante de si um brigadeiro, um general, a palavra dele é diferente, o tom é diferente e a pregação é diferente. Comigo não acontece isso. Eu digo obrigado, Jesus. Se eu tenho que conversar com um mendigo, eu respeito aquele mendigo tanto quanto respeito um juiz, um advogado. Nenhum é maior para mim. Eu não respeito um homem pelo canudo que ele tem no guarda-roupa ou pelo anel que ele usa no dedo. Isto eu tenho uma gratidão a Jesus tremenda. É como que ele tivesse arrancado o meu espírito e colocado outro de ferro, uma armadura dentro de mim. Esta é a minha gratidão, que soa com uma profundidade tremenda, porque eu não poderia ter o ministério que tenho, e eu considero o meu ministério tremendo e glorioso, maravilhoso. Eu não poderia ter esse ministério se Jesus não tivesse feito essa obra na minha vida. Não interessa se a pessoa que está diante de mim está vestindo roupas velhas e rasgadas, ou se está vestindo uma farda verde, ou um cap na cabeça. Se ele é um advogado, se ele é juiz, se ele é promotor, se ele é presidente, governador, eu não enxergo o título dos homens. Eu sou grato a Jesus por isso. Quantos e quantos já chegaram para mim, por causa dessa rádiozinha aí que a gente tem? Quantos e quantos, pastor, eu quero te apresentar o meu amigo deputado, aí vem aqui. Eu digo, Senhor, tomara que eles errem o caminho, tomara que eles não consigam mais descobrir, que eles me esqueçam, não descubram o endereço, mas de vez em quando, sempre tem um. Quero te apresentar o meu amigo, deputado. Tá, prazer, meu irmão, paz do Senhor. Entende, irmão? Isto é um milagre, eu sou grato a Jesus por isso. Enquanto pastores estão se curvando aos deputados, aos senadores, aos presidentes, eu estou dizendo para eles, arrepende-te. Isto é um milagre. A mente do ser humano, ela é condicionada de uma maneira terrível. A sua tendência é achar maior do que você quem tem mais estudo. Mas se Jesus te dá a libertação, meu irmão, você passa a olhar todo mundo igualzinho, ó. Como a Bíblia diz, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte para todos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para todos. Somos todos iguais. Eu digo, Jesus, isso não é qualquer um que tem isso. Não é qualquer um que tem essa força. Eu reconheço que não é qualquer um que tem essa disposição. Eu reconheço.
Não interessa se vão me apresentar um presidente, um brigadeiro do ar, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Eu olho para o ser humano como um ser humano, como uma alma carente e necessitada do sangue de Cristo. Eu tenho uma gratidão a Jesus tremenda por isso. Se senta no banco desta igreja um mendigo, ele ouve a palavra. Se senta o dono do mundo, seja lá quem for, vai ouvir a palavra. Eu não vou mudar a minha retórica por causa da presença de ninguém dentro da congregação. E isto foi um milagre que Jesus fez na minha vida, e eu sou tremendamente grato a Ele por isso. Não importa se a pessoa tem poder humano, não importa se ele tem influência, não importa se ele tem título do mundo, aliás, que os títulos do mundo se constituem na maior ilusão que um ser humano possa ter. Todos os títulos do mundo, eles terminam na sepultura. Amém? Ah, presidente, morreu, acabou. O juiz morreu, acabou. Ah, o cantor famoso que arrebanhava multidões, morreu, acabou. Todos os títulos que o mundo dá, eles terminam na sepultura. Mas quando você consegue um título de servo de um Deus vivo, ele atravessa a sepultura. E nunca terá fim esse título. O título de servo de um Deus vivo é tremendo. E eu considero hoje maior, como a Bíblia diz, honrar aos que temem ao Senhor. Maior para mim hoje, se tem que haver uma consideração, maior são os servos de Deus do que os que estão por aí reinando no mundo. Eu não me interesso em saber qual o nível escolar de ninguém. Não me interessa. Certa vez eu congregava numa igreja e foi ter um pessoal lá que foi pregar de fora. Antes da pregação, a pessoa primeiro se preocupou em ir até o pastor e dizia assim: pastor, como é que é o nível escolar aí na congregação? Para mim pregar, para mim saber que palavra usar, que termos usar. Aí o pastor disse assim: bem, aí tem doutor, aí tem professor, aí tem funcionários do Banco do Brasil. E a pessoa foi pregar, puxa, a esse nível, foi pregar cheio de medo, tremendo. Isso não me interessa. Todas as pessoas que entram por essas portas, eu nunca perguntei qual o nível de escolaridade. Os que estão ouvindo a rádio, eu sei que tem brigadeiro ouvindo, tem sargento ouvindo, tem político ouvindo, o mesmo verbo que eu solto aqui, eu solto na rádio. Se alguém não quiser ouvir, muda de estação. A mesma palavra que eu solto aqui, rasgo o verbo, aqui no alto do morro, ela vai para os CDs, ela vai para a rádio e ela vai para o site. Quem não quiser ouvir, que mude de estação. Eu sou grato a Jesus por isso, porque eu vi muita gente perder o ministério, porque não deixou que este milagre se processasse na sua vida. Então, meu irmão, você é daqueles que treme quando uma autoridade está diante de você? Então trema agora que Jesus está diante de você e a autoridade é Ele. Autoridade não é quem está no mundo passageiro. Senhor, quem é Senhor? Poderoso, quem é poderoso? Maior eu só conheço um, que é Deus. Este milagre, irmão, eu sou grato a Deus. Tem muitas coisas na minha vida que eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus de muitas formas. Mas esta questão, como Jesus diz aqui, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O que é você julgar segundo a aparência?
É você julgar segundo aquilo que os teus olhos contemplam e discernem. Isso é julgar segundo a aparência. Você está julgando segundo aquilo que você está vendo. Está errado. Isto se constitui em pecado. E sim pela reta justiça. O que é a reta justiça? Reta justiça é a palavra de Deus. Então, quando você julga alguma coisa pela palavra de Deus, não é você quem julga, mas a palavra quem julga, Deus quem julga. Então, irmão, você tem gratidão aí? Tem motivos para agradecer a Deus? Muitas pessoas não valorizam a obra de Deus nas suas vidas. Acabam, às vezes, entrando numa igreja, recebendo o toque do Espírito Santo, mas depois vai viver a sua vida. E Deus é tão misericordioso que às vezes Ele dá tantas outras oportunidades. Não que seja para sempre. Não que Deus fique o tempo todo esperando as pessoas tomarem uma atitude. Porque a Escritura diz, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então tem gente que endurece o coração. E o Espírito Santo não bate a vida toda, porque o próprio Senhor Jesus disse, não lançai pérola aos porcos, né? Então veja bem, eu fui estar caminhando firmemente no Evangelho com cerca de 22 anos de idade, e até lá eu paro e penso, o quanto Jesus trabalhou por mim. Nessa sociedade aí, onde a grande maioria com 18 anos já está baixando a sepultura, eu cheguei até os 22 para conhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Morando aqui, que hoje em dia esse bairro é um bairro de paz, mas na época que eu era adolescente, era difícil a semana que não aparecia alguém morto na rua. Um mundo de cão. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, gratidão é o que eu quero, com a graça do Espírito Santo, enfatizar nesta oportunidade. Outra coisa que eu tenho muita gratidão que Jesus realizou na minha vida é, irmão, isso eu quero que você receba isso realmente com todas as forças, porque você só poderá ser um ministério de restauração, e você sabe que é o necessário para o tempo que vivemos, a unção da restauração. Você só poderá receber a unção da restauração se você entender isso. Algo que Jesus fez, que eu considero tremendo, é que Ele me levou a não respeitar os títulos eclesiásticos. Ah, eu sou diácono. Tá bem, e daí? O que faz? Isso come com sal? Isso faz parte de salada? Ah, eu sou presbítero. Ah, tá bom, meus parabéns. É com azeite que se come isso? O que é isso? Diácono, presbítero, o que é isso? Ah, eu sou pastor. Tá bem, e daí? O que eu tenho a ver com isso? O que me interessa? Jesus me deu graça para identificar quando existe Ele na vida de alguém, não um título. Ah, você é pastor? Abre a boca aí que eu quero ver. Fala alguma coisa de Deus. Faz uma oração, vamos ver se você é pastor mesmo. Ah, eu sou diácono, sou presbítero. Tá bem, o que você sabe de Bíblia? Não, mas porque eu fui consagrado? Tá, por quem? Quem te mandou aceitar essa consagração? Ignorar os títulos eclesiásticos é uma das coroas gloriosas que Jesus tem dado ao nosso ministério. Ignorar. Sabe o que é ignorar? Ignorar. Ah, fulano é pastor. E daí? Qual o problema? O que eu tenho a ver com a vida dele que é pastor? Ah, ele é o bispo. Tá bem. Tá, vai passear então na Quinta da Boa Vista, já que ele é o bispo. Ele é o Papa, e daí? Tem um monte no inferno. Ele é o pontífice, da onde?
É o braço direito de Satanás? Meu irmão, ignore título. Respeite um homem se você vê nele Deus. Não se curve a títulos. Quando o gigante Golias foi derrotado pelas mãos de Davi, Davi não era chamado rei de Israel. Aleluia. Mas o Espírito de Deus estava na vida dele. Eu considero isso de uma graça tão tremenda desse Deus maravilhoso. Eu tenho uma gratidão a Deus tão tremenda, irmãos. Eu já entrei em igrejas, numa Assembleia de Deus. Tinha atrás de mim, tinha uns 4 pastores, uns 3 presbíteros, não sei quantos diáconos. Uma turma. E naquele dia Deus deu uma palavra que eu falei assim, meu Deus do céu. Como é que vai ser isso? Lá fui eu para a igreja. Fui convidado para pregar lá. Eu soltei o verbo e não queria saber quem estava ouvindo ou quem deixava de ouvir. Porque Jesus fez esta obra milagrosa no meu espírito. Não considere um título. Não interessa quem tem gravatinha bonita ou quem tem terno caro. Olha para eles, está vendo? Escribas, fariseus, vocês são? Está entendendo, irmão? Não, peraí, são os escribas e os fariseus, isso mesmo, são os escribas e fariseus hipócritas. Jesus mandou rasgar o verbo e eu rasguei o verbo. Resultado? Resultado é glorioso. Quando os homens te reprovam, mas Deus te aprova, é glorioso, é porção dobrada do Espírito Santo. Mas no mesmo púlpito que eu preguei, rasguei o verbo e via uns tremendo de um lado, outros tremendo de outro, e os olhos da congregação se dirigindo para eles, naquele mesmo púlpito eu via alguns chegarem lá e dizer assim, bom, agradeço muito a oportunidade, quero deixar aqui o meu respeito ao pastor doutor fulano, ao pastor doutor cicrano, ao senhor presbítero das quantas. Eu cheguei lá até hoje não sei o nome de nenhum deles. E não me interessa. Isto eu trago como uma coroa de gratidão tremenda. João Batista no deserto, aquele homem devia ter gratidão. E que gratidão! Senhor, tu me arrancaste do meio daquela sinagoga. Aonde, quando teu filho se manifestar, ele vai olhar para os que estão na sinagoga e vai dizer, vocês são hipócritas e eu não estou lá. Obrigado, Senhor. Está entendendo, irmão? Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, você está num lugar que Deus te tem dirigido. Como eu glorifico a Deus quando eu dizia, Senhor, as igrejas estão uma vergonha, as igrejas estão caídas, como vai ser fundar uma igreja? Eu não posso se o Senhor não ordenar. E quando o Senhor se manifestou e quando o Espírito Santo falou comigo, vai lá e funda a minha igreja, que gratidão nós temos ao Senhor. E que gratidão nós temos em que Ele nos fez perseverar, nos deu graça para esperar até a hora em que Ele dissesse, agora. Você está caminhando, irmão? Não desistiu? Está disposto a esperar a hora de Deus? Olha quantos estão por aí abrindo igreja fora da direção de Deus. Além de estarem se assassinando a si mesmo, estão assassinando suas famílias, filhos e esposa, estão assassinando a vida de outros. E quando estiverem diante de Jesus vão ouvir, apartai-vos de mim. Você escapou de lá. Você tem motivo para agradecer. Como eu sempre pergunto, quantos antes de chegarem a este lugar, primeiro chegam a este lugar, ficam impactados, ficam escandalizados com a mensagem, com a pregação. Eu entendo isso, mas aqui a gente diz o seguinte, vai orar. Quantos foram orar e voltaram depois dizendo, Deus falou comigo? Isto é motivo de
gratidão. Então eu quero frisar para você, meu irmão, isto que Deus fez na minha vida. Peça a Deus que você seja uma pessoa que não respeite títulos eclesiásticos de ninguém. Amém? Senão você vai ter que se ver respeitando algumas abominações que tem por aí. Ah, a fulana de tal pastora. Pastora só se for no inferno. Pastora só se for no inferno. No reino de Deus não tem pastora. Deus não chama pastora para administrar sobre o seu rebanho. Mas quantos estão por aí se curvando e congregando em ministérios dirigidos por pastora, e ao invés de estarem colhendo bênção, estão colhendo maldições? A obra que Jesus fez na minha vida, quantos quiseram me consagrar alguma coisa, e o Espírito Santo trabalhou na minha vida, quando eu orava, ele dizia assim: sai disso, não aceita isso. Eu sou muito grato a Deus, porque outros foram tragados por esses laços e hoje estão desviados. Pessoas que até tinham um grande ministério, mas quando aceitaram ser consagrados pelos homens, sepultaram seus ministérios. O Espírito Santo saiu das suas vidas, porque eles saíram da direção de Deus. Então, esta é a minha gratidão em especial. Não me interessa a aparência, não me interessa o nível escolar de ninguém, não me interessa que poder a pessoa tenha, que posição ela tenha na sociedade que vivemos, e não me interessa dentro das igrejas o título eclesiástico que ninguém tenha. E isso eu quero que você também receba na sua vida, porque isto vai fazer com que você tenha um ministério. Amém? Que o Senhor nos abençoe.